pós-créditos, e o pós-créditos tradicional está de volta para comentar o retorno ao universo mágico do J.K. Rowling, que finalmente chegou aos cinemas, um dos últimos blockbusters de 2016. Meu Deus, esse ano passou rápido. Eu estou falando, é claro, do filme escrito pela própria J.K. Rowling e estrelado por Eddie Redmayne, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Muita gente ficou empolgadíssima quando anunciaram Animais Fantásticos. Eu fiquei meio desconfiado, por assim dizer. E não porque eu sou menos fã do que os outros, mas exatamente porque eu sou tão fã que eu fiquei com medo de que continuar, de que estender esse universo pudesse não dar muito certo, né? Apesar de até ter entendido um pouco a ideia, né? Eu gostei da ideia de expandir o universo de Harry Potter, e inclusive eu prefiro muito mais a expansão do universo do que continuar a história que já tinha terminado muito bem, né? Criança amaldiçoada. E a boa notícia é que Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme muito bom. É um filme com alguns tropeços, com falhas que eu vou falar aqui, afinal é um filme do David Yates, mas no geral o saldo é muito positivo, graças a Deus. E eu já vou direto ao ponto falar aqui do que pra mim é o maior mérito desse filme, que na verdade é o maior mérito de toda a franquia, e aqui não é diferente. Animais Fantásticos, o grande mérito, o trunfo do filme são os personagens. Todos os personagens desse filme são sensacionais. Os personagens que têm que ser cativantes são muito cativantes. Os que têm que ser engraçados são muito engraçados. Os que têm que ser misteriosos são muito misteriosos. Isso é muito legal. O talento que a Rowling tem para criar personagens continua intacto. O talento que ela tem para desenvolver esses personagens e as relações entre eles também continua intacto. Você acredita de imediato na dupla Newt e Jacob. Você consegue ver uma faísca surgindo no primeiro momento que eles se conhecem, né? É um encontro completamente ao acaso que a gente tem ali, mas a gente acredita na amizade dos dois instantaneamente. Isso é um talento que a Rowling sempre teve nos livros. Ela passou pro teatro, uma das únicas coisas boas que tem no teatro, e ela passou isso pro cinema também. Antes de continuar, eu só queria compartilhar que eu tava pensando em fazer o vídeo de Criança Amaldiçoada. Não sei se é válido. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça. Eu só vou avisando um negócio. Se vocês gostaram de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, vocês não vão gostar muito desse meu vídeo caso eu faça, tá? Então só fica o aviso. Enfim, vamos voltar a Animais Fantásticos. Claro que assim, ela tem muito crédito por ter criado todos esses personagens, mas muito do crédito também por a gente gostar tanto dos personagens darem tão certo são dos atores. Todo o elenco desse filme tá muito bom, todos eles estão em sintonia, todos eles têm muita química, e os destaques, é claro, ficam por conta do Eddie Redmayne como Newt Scamander, do Dan Fogler como Jacob e do Ezra Miller como Credence. Não posso entrar em muitos detalhes em relação ao Ezra Miller, né? Vou deixar aqui meio vago. É um papel meio perturbado, que é perfeito pro Ezra Miller, mas ele é o papel misterioso ali. Se eu falar muito dele, terão spoilers, então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele tá excelente. O Dan Fogler, se não me engano, esse é o nome do ator, tá fantástico como Jacob. E aliás, foi uma grande sacada do roteiro, isso foi um grande acerto da Rowling. Ela deu umas mancadas nesse roteiro que eu vou falar daqui a pouco, mas esse foi um dos grandes acertos. Muito do que a gente vê no filme é retratado pelos olhos do Jacob, é retratado ali pelos olhos do não mágico, que é o termo que os americanos usam para quem não é bruxo. Em vez de trouxas, é não mágico. E a gente vê muita coisa pelos olhos dele, então muito no filme parece completamente maluco, né? Completamente inusitado. Isso é uma sacada muito legal, porque durante toda a saga a gente viu as coisas pelos olhos do Harry, que era uma pessoa que não conhecia magia, mas que era um bruxo, então ele estava inserido naquele meio. O Jacob, por outro lado, está completamente alheio a tudo isso, né? Ele nunca vai compreender completamente tudo o que está acontecendo à volta dele. Então foi uma sacada bem bacana do roteiro passar muita coisa pelo olhar do Jacob. Isso foi legal, e o Dan Fogler manda muito bem, ele é muito engraçado, ele tem um timing cômico perfeito. E eu me arrisco a dizer que esse foi o papel que eu mais gostei do Eddie Redmayne de todos os filmes que eu já vi dele. Não que ele não esteja bom nos outros filmes, não desmerecendo o trabalho dele, por exemplo, como Stephen Hawking, ele é fantástico lá em A Teoria de Tudo, ganhou o Oscar e tudo, mas é que assim, eu não sou um dos maiores fãs do Eddie Redmayne. E nesse filme ele conseguiu fazer eu simpatizar com ele instantaneamente. Logo na primeira cena do filme você consegue gostar do Newt, você já simpatiza com ele. O Redmayne tá muito carismático nesse filme. Ele faz um personagem que tem uma inocência, que tem um jeito adorável ali misturado com um pouquinho de arrogância, que ele esconde atrás desse jeito adorável. Então é um personagem muito legal, o espectador simpatiza com ele de imediato, assim, logo na primeira cena não tem como já não gostar do Newt Scamander. Então é um trabalho ali conjunto de desenvolvimento de personagem no roteiro e do bom trabalho dos atores que rende excelentes personagens para esse filme. É o maior mérito dele, é o grande acerto de Animais Fantásticos. Outro
outro grande mérito do filme é o que faz ele funcionar, né? Porque Animais Fantásticos talvez seja um dos filmes que mais precisa de efeitos visuais para ajudar a contar a história. E nesse filme os efeitos visuais estão perfeitos. Aliás, não só os efeitos visuais. A parte técnica dessa franquia, eu já falei mais de uma vez aqui, sempre foi espetacular. Aliás, se você é novo no canal, fique sabendo que eu já falei várias vezes, porque eu tô fazendo uma maratona de Harry Potter, né? Eu parei no quarto filme, no Cálice de Fogo, eu vou continuar a maratona depois desse vídeo aqui. Então se você é novo no canal, se inscreva para você ver os vídeos que já passaram e depois assistir a continuação da maratona. Mas voltando, eu sempre falei que a parte técnica dessa franquia é espetacular e aqui ela tá praticamente perfeita. E nesse caso existe um requinte até maior, porque o filme se passa nos anos 20, então precisa ter uma transformação completa não só do mundo dos bruxos, mas também do mundo dos trouxas, dos não magi, no caso, né? E nesse aspecto, Animais Fantásticos é impecável. O design de produção é espetacular, é de encher os olhos, né? O visual ali do MACUSA, né, do Congresso dos Bruxos nos Estados Unidos, é impressionante, é riquíssimo em detalhes ali. É aquele tipo de filme que vale até a pena ver 2 vezes no cinema, para na segunda vez você prestar atenção em todos os pequenos detalhes no cenário. Além do design de produção, figurino também tá muito caprichado e os efeitos visuais são absolutamente espetaculares, são os melhores e mais bem trabalhados e mais eficientes efeitos visuais de toda a franquia do universo mágico da Rowling. Porque não são só os efeitos visuais das magias, né, e das explosões e coisa do tipo. São as criaturas em si. Todas as criaturas são feitas ali, são formadas por CG, né, por computação gráfica, e são todas muito bem feitas, muito realistas. Você acredita em todas as criaturas do filme, do começo ao fim. E são todas belíssimas. E isso me leva a outro ponto, que é outra coisa maravilhosa desse filme, que é perceber que a criatividade da J.K. Rowling para criar coisas no universo do Harry Potter não tem fim. Esse filme é impressionante nesse aspecto. Ele expande o universo mágico de uma maneira inimaginável. Eu realmente não esperava que fosse expandir de tal maneira como expandiu nesse filme. São termos, lugares, personagens, toda uma política completamente nova no mundo bruxo que nunca havia sido apresentada antes, além, é claro, de todas as criaturas que o Newt guarda dentro da maleta. Uma coisa que a Rowling conseguiu me provar nesse filme, que era um negócio que eu confesso, eu subestimei ela, é o quanto o universo mágico ainda tem para ser explorado, né? Isso é muito legal, o fato de que ela realmente conseguiu tirar a gente da bolha ali da saga do Harry Potter e levou a gente para um universo completamente novo, mas inserido dentro da realidade que a gente já conhece. E para qualquer um que é fã de Harry Potter, não tem como não ficar muito feliz de ver todas essas coisas completamente novas, todos esses termos e criaturas e lugares completamente novos sendo apresentados. Apesar de ter sacrificado algumas coisas importantes, né? E aí a gente chega no outro lado da crítica de Animais Fantásticos, que é o lado nem tão legal, nem tão fascinante, nem tão bonito do filme. Porque o roteiro da Rowling acerta em algumas coisas, mas também erra em outras. Por exemplo, como eu disse, a expansão do universo é muito bacana, apresenta coisas muito interessantes, mas ao mesmo tempo acaba sacrificando outras coisas que são muito importantes. E uma coisa que me deixou bem incomodado é que a história que dá título ao filme, Animais Fantásticos e Onde Habitam, num determinado ponto do filme virou uma história avulsa ao que estava acontecendo. Porque no primeiro e no segundo ato do filme existia um equilíbrio. A gente via a aventura do Newt tentando buscar as criaturas e aquela parte mais sombria, os problemas políticos na comunidade bruxa dos Estados Unidos. Mas era uma coisa que ia sendo apresentada ali aos poucos. Mas num determinado ponto do filme eu fiquei com a sensação de que ele tava tipo assim... Então, o Grindelwald tá solta, tá rolando uma baita crise política na comunidade bruxa, porque tem esses caras aí querendo pegar os bruxos, e tem uma criança meio esquisita. Aí, também tem esse Zé que tá atrás dos bichos que fugiram da maleta dele por Nova York, né? Eu entendo que, assim, é lógico que não tem como você focar no Newt Scamander pensando na franquia como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, se existe algo maior e a história do Newt é só a trama desse filme isolado, dá outro nome pro filme, não sei. E o pior é que o Ed Redmayne falou que os próximos filmes provavelmente vão chamar Animais Fantásticos e alguma coisa. E provavelmente, quanto mais a franquia for se desenvolvendo, menos os Animais Fantásticos vão importar. Então isso me incomodou um pouquinho, principalmente porque, por mais que toda essa história com o obscuro seja muito bacana no filme, a aventura do Newt foi muito mais legal e muito mais divertida de se acompanhar do que essa trama que eles tornaram muito maior do que o título do filme. Pelo menos no final eles têm a elegância de tentar linkar as duas coisas, né? Mas mesmo
mesmo assim isso me incomodou um pouco. Então eu acho que deveria ser um negócio mais central, ou deveria pelo menos tentar fazer uma ligação um pouco maior e um pouco mais consistente entre as duas tramas, porque elas soam muito distintas durante o filme, né? Lá no final eles tentam ligar as duas e até conseguem de certa maneira, mas durante a maior parte do tempo a gente está vendo duas tramas completamente distintas e o que deveria ser a subtrama parece muito mais relevante do que o que deveria ser a trama principal. Além do que, Animais Fantásticos e Onde Habitam tem uma atmosfera de blockbuster de verão, mas que estreou no inverno americano. E isso no melhor sentido da coisa, mas também em alguns sentidos um pouco preocupantes. Assim como vários blockbusters, Animais Fantásticos tem uma solução ali para um problema que aparece no final do filme, que é completamente absurda até para os padrões do filme. Então é aquela coisa que eu falei, parece que para rolar a expansão de universo fantástica, a Rowling sacrificou um pouco o trabalho mais cuidadoso nessa história principal. E por fim a gente tem as sequências de ação, que na verdade tem uma grande sequência de ação, que é uma sequência de ação dirigida pelo David Yates. Tem todas as qualidades e defeitos de uma sequência de ação dirigida por ele. Ele consegue mandar bem em muita coisa, mas ele tem alguns problemas com as cenas de ação que a Rowling escreve, que são sempre cenas grandiosas, que envolvem vários personagens ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e é muito fácil a coisa ficar confusa. A única vez que eu acho que ele consegue fugir um pouquinho disso é lá na Batalha de Hogwarts no último filme. Animais Fantásticos tem alguns momentos no clímax que são visualmente impressionantes, mas tem outros que a gente não entende absolutamente nada, que a gente só fica vendo, esperando terminar a sequência para conseguir ligar os pontos e ver o que aconteceu de fato. E além de tudo, antes que eu me esqueça, isso não tira a nota do filme, porque ele apareceu muito pouquinho, mas tem o Johnny Depp. Isso não é spoiler, todo mundo já sabia que ele ia aparecer no filme, isso foi divulgado. E nos 30 segundos que ele aparece, ele está sendo um perfeito Johnny Depp. Ele não consegue ser outra coisa já faz uns anos, né? Eu gostava muito desse ator, eu admirava muito ele, mas quando eu comecei a perceber que ele estava interpretando o mesmo papel há alguns anos, eu comecei a ficar meio preocupado. Mas assim, apareceu pouquíssimo, vamos esperar os próximos filmes. Espero que ele resolva fazer um personagem que não seja ele mesmo nos próximos filmes. Torço pra isso, porque ele é um personagem muito importante. Mas enfim, Animais Fantásticos e Onde Habitam, apesar de ter os seus tropeços, consegue ser um filme muito eficiente. Ele é muito eficiente em apresentar personagens novos e um universo, de certa forma, completamente novo, ao mesmo tempo que muito familiar, né? A gente tem muita coisa ali que remete à história que a gente já conhece, ao mesmo tempo que tem muitas novidades para se explorar que são apresentadas no filme. A expansão de universo e a criatividade interminável da Rowling para criar coisas novas é algo fascinante, mas em compensação as limitações que ela tem para desenvolver a história principal não são tão fascinantes assim. A parte técnica do filme continua impecável como sempre foi nessa franquia, com destaque obviamente para os efeitos visuais e para as criaturas todas, sendo que muitas delas agem como personagens ativos do filme, o que é muito legal. As soluções que o filme encontra aí para dar utilidade para as criaturas que o Newt tem, em especial é lógico o Pelúcio, que é um show de carisma. E no geral, apesar de ter suas falhas, Animais Fantásticos e Onde Habitam consegue cumprir o que promete. Desde os trailers já tinha ficado claro que Animais Fantásticos e Onde Habitam ia ser um filme mais leve, mais descompromissado, mais focado ali na diversão e no entretenimento mesmo, né? Sem tantas amarras, sem tanta obrigação de seguir uma história certinho. Era um filme que parecia ser mais solto, mais leve, e é exatamente isso. Não é um filme perfeito, não é uma obra-prima, mas nenhum dos filmes de Harry Potter é, e nem por isso eles deixam de ser bons. Tirando Cálice de Fogo e Enigma do Príncipe, esses filmes são ruins mesmo. Mas no fim das contas, Animais Fantásticos e Onde Habitam é um retorno muito legal ao universo criado pela J.K. Rowling. Se você é fã de Harry Potter, não tem como não ficar fascinado assistindo o filme, e fica uma ansiedade pro que vem por aí. No meu caso, fica uma ansiedade, mas também uma pontinha de medo, porque eu não subestimo mais a Rowling na expansão do universo, isso ela consegue fazer sem dúvida nenhuma. Só tenho medo das histórias que virão para justificar essa expansão do universo nos próximos filmes. Mas vamos esperar para ver. Enquanto isso eu vou curtindo esse filme, porque Animais Fantásticos de Onde Habitam é um filme nota 7,5. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Vamos discutir esse filme, eu converso com todo mundo nos comentários. E nos próximos vídeos a Maratona Harry Potter continua com o começo do fim. O próximo vídeo é Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, se você é novo no canal, se esse é o primeiro vídeo que você assista, se inscreva para receber aí os próximos vídeos da Maratona e assista o que já rolou. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!